Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Trazendo uma especial maneira de fazer com que tudo se arranje em seu devido lugar, graças à presença de Deus, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, o professor Yoshio Mukai nos presenteia com sua palestra intitulada Os Pioneiros do Movimento da Seitonoi no Brasil. Então, aquele ideal de um grande pioneiro, chamado Miyoshi Matsuda, quando não tinha fenomenicamente nada, mas ele acreditava na filosofia da imagem verdadeira. No quadro Sou Feliz, Regina Ramos revela quais práticas da Seitonoi foram decisivas para que ela parasse de fumar em apenas um mês. Então, assim, Seitonoi é prática. Então, foi assim uma liberdade total na minha vida. Fique conosco e descubra uma força interior que possa estar adormecida. Aprenda aqui que você é filho de Deus e tem capacidade infinita. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Regina Ramos aprendeu a praticar a meditação Shinsokan e depois de um mês conseguiu abandonar um dos mais ferozes vícios da atualidade, o cigarro. Confira no quadro Sou Feliz. Estou na Seitonoi há 22 anos e o meu relato é assim... Foi algo maravilhoso que aconteceu comigo, porque eu era uma pessoa assim muito complexada, achava que só as pessoas, né, que todo mundo podia, eu não, né? E assim, a melhor coisa que acho que acontece com um ser humano é quando ele vence a si mesmo, né? E assim, me libertando do vício do cigarro, eu venci a mim mesma. Eu fumei durante 22 anos e daí, como nada é por acaso, né, Deus, eu acho que Deus assim providenciou esse mal-estar para que eu tomasse a decisão, né, de parar de fumar. Então eu comecei a ter um mal-estar toda vez que eu acendi um cigarro. Aí eu fiz uma oração, na época estava sendo divulgado aquele livro, A Chave da Beleza e da Saúde. Nada é por acaso também, eu comprei o livro e coloquei na gaveta. Aí um dia eu peguei o livro, comecei a ler e lá tinha uma oração, né? E também, durante as orações que eu fui fazendo, Shinsokan, foram surgindo frases, e eu colocava essas frases assim na parede do meu quarto. Parabéns, Regina, você é uma vencedora, você é uma pessoa maravilhosa. Eu trabalhava no hospital, eu tinha um armário onde eu guardava o meu uniforme, na capa, e dentro do armário eu coloquei várias frases assim de incentivo para que eu deixasse de fumar. E um dia, não foi assim nem um mês de práticas, né? Eu assim sempre falando comigo mesmo, né? Com meu eu verdadeiro não fuma, meu eu verdadeiro não fuma. E quando chegou um dia, o maço de cigarro eu tinha comprado à tarde, quando eu saí do trabalho, 7 horas da noite. Quando foi no outro dia, eu joguei aquele maço de cigarro inteirinho no lixo e nunca mais fumei. Então, assim, Seitonoi é prática. Então, foi assim uma liberdade total na minha vida. Eu acho que eu ganhei muito mais saúde, né? E eu conto esse relato assim na minha L para todas as pessoas. Quando as pessoas falam para mim assim, ai, mas nossa, parar de fumar, como que você fez parar de fumar? Eu falo, ó, Deus me fez parar de fumar.
Então eu agradeço esse ensinamento maravilhoso, que é um grande aprendizado na minha vida. A minha vida só melhora a cada dia. Muito obrigada. Os precursores da Seichonoye do Brasil iniciaram uma odisseia sem precedentes. Em meio a um cenário muitas vezes de desolação, os pioneiros inseriram um ensinamento que erguia famílias dos leitos. Com espírito arrojado e santo, distribuíram bênçãos que hoje nos alcançam. Os pioneiros do movimento da Seichonoye no Brasil. Este é o tema da palestra que você acompanha agora com o professor Yoshio Mukai, gravada no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Então hoje a minha palestra é para desenvolver sobre os pioneiros da Seichonoye. Fundador da Seichonoye. Tudo que é de grande relevância se iniciou na mente de uma pessoa. Seichonoye, então, foi iniciado pelo nosso querido fundador, mestre Masaharu Taniguchi, que teve essa revelação e é um pouco diferente dos demais segmentos religiosos. Por exemplo, o budismo através do Buda, né? E o cristianismo através do Jesus Cristo e Maomé, o islamismo através do Maomé. E a Seichonoye, iniciada pelo professor Masaharu Taniguchi, difere das demais porque hoje nós conhecemos como um segmento do Cristo, de cristianismo, budismo, islamismo, mas a Seichonoye não fala ismo. Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi, nos ensina que ela, converge todas as demais entidades religiosas para um único Criador. Esse Criador, Deus. Então nós não temos preconceitos religiosos, ideológicos e raciais. Motivo pelo qual, apesar de ser somente 78 anos da sua fundação, hoje nós estamos divulgando em mais de 30 países do mundo inteiro. E essas pessoas que naturalmente têm sua religião tradicional, ela abraçou a Seichonoye, não necessitando de deixar a sua religião tradicional, que é uma coisa maravilhosa, porque o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que todo homem é filho de Deus. Além do mais, a maior declaração que o professor Masaharu Taniguchi fez foi: o homem é isento do pecado. Então, essa revelação, como que o professor Masaharu Taniguchi recebeu? Então, ele diz aqui, nesse livro, o que deve fazer, o dedicado à iluminação, página 86, ele escreve: certo dia, eu estava fazendo a meditação, pedindo a Deus que me revelasse a verdade, quando, por acaso ou por inspiração divina, surgiu-me na mente um trecho da Sutra Budista que diz: matéria é insubstancial, é sinônimo de vazio. E então, seguindo, ele ouviu: a matéria é insubstancial, é sinônimo de vazio. A matéria não existe. Olha que declaração grandiosa que o mestre recebeu. Apesar de que nós vivemos no mundo de 3 dimensões, E acreditamos que a existência está dentro da lei da matéria. Nem tanto, o mestre recebeu essa declaração: a matéria não existe. E então ele continuou
dentro da sua meditação, quando surgiu a frase: tudo surge do nada, todas as coisas fenomênicas, sendo projeções da mente, são originariamente inexistentes. Se tudo é projeção da nossa mente, originariamente é inexistente. Olha, mais uma declaração e mais uma profundidade da filosofia do mestre Masaharu Taniguchi. Se a mente que origina para fazer as coisas, na verdade, então a matéria apresentada pela mente, na verdade, ela não tem consistência, porque é a mente que projetou e fez realizar essa situação, né? E, de repente, ele continuando com a sua meditação, na página 88, ele recebe essa inspiração. A mente também não existe. Puxa, ele estava pensando que tudo que ele via, tudo que ele conseguia conceber dentro do nosso cinco sentidos, né, era projeção da mente, mas de repente, dentro da meditação, uma voz muito firme disse a ele: a mente também não existe. Desmontei do cavalo arisco chamado mente e pisei no chão firme no mundo da imagem verdadeira. Se não existe mente, quer dizer que não existe absolutamente nada. Voltei a perguntar essa voz que estava me transmitindo essa verdade. Aí essa voz disse a ele: existe a imagem verdadeira, respondeu a voz. O nada é imagem verdadeira, o vazio é a imagem verdadeira. Então ele pergunta: e o que é a imagem verdadeira? Realmente, nós também, apesar de que estamos praticando a Seicho no Ie constantemente, e compreendemos, parece que compreendemos a imagem verdadeira. Porém, é difícil de gente falar, é verdade. Vamos dizer assim, se você pega uma pequena semente de uma planta, você acredita naquela semente, que ela vai desenvolver aquela qualidade. Vamos dizer assim, se você está plantando a cenoura, naquela pequenina semente de cenoura, tem a projeção original de que se plantar, nascer e crescer, você vai colher a cenoura. Então você acredita, mas nenhum cientista consegue decifrar dentro daquela semente a essência verdadeira, chamado o projeto da cenoura. Não existe. Mas, então, aqui o mestre escreve, né, que ele recebeu essa revelação divina. O que existe é unicamente a imagem verdadeira, que é a origem do vazio também. Então, na verdade, fenomenicamente, nós não podemos encontrar nenhuma consistência dizendo isso é imagem verdadeira. Mas se vocês me compreenderam, naquela parte que eu expliquei, se dentro daquela pequena semente da cenoura existe o projeto original, que é a imagem da cenoura. Por isso que se plantar, vamos colher a cenoura. E assim, então, o nosso projeto de um ser humano que nascemos aqui na face da terra. E o mestre declara para nós: você é filho de Deus e tem capacidade infinita. Você tem sabedoria infinita. Quando os jovens acreditam nessa verdade, e buscam essa verdade, ele desenvolve essa capacidade, incrível que pareça. Então, aparentemente, parece ser um nada, mas no nada, se existe a imagem verdadeira, projeta-se a imagem verdadeira. Assim o mestre, compreendendo essa verdade, ele tomou a decisão
de editar a sua primeira revista, a revista Seicho no Ye, no 1º de março de 1930. Então vejamos bem que esse movimento, iniciado, no 1º de março, seguiu-se expandindo, e aquelas pessoas que começaram a estudar esta revista pediu ao mestre que queria um livro mais consistente para poder estudar. Então, o professor Masaharu Taniguchi editou o primeiro livro, A Verdade da Vida. Só que essa Verdade da Vida, das primeiras edições, todas são acima de 1.200, 1.400, 1.600 páginas. Vejam vocês que é uma consistência muito grande. Não é? E esses livros começaram a ser distribuídas e, por acaso, em 1934, chegou ao Brasil esse primeiro livro, A Verdade da Vida, na família chamada Oshiro, no qual esse livro está lá no Museu de Ibiúna, exposta porque a família nos cedeu gentilmente, e foi então o primeiro passo, vamos dizer assim, se falar do pioneirismo, da divulgação da Seicho no Ye no Brasil, aconteceu com o professor Miyoshi Matsuda. Ele recebeu emprestado esse livro, voltou para casa e ele escreve aqui. Tinha trazido o livro na sua casa. No dia seguinte, deixei o livro sobre a mesa do meu quarto e fui trabalhar. Quando voltei à tarde, o livro não estava lá. Não fora minha irmã que o retirara. Meu irmão estava imobilizado na cama. Achei que só podia então ser sido levado pela minha cunhada para a cabeceira do meu irmão. E não dei nenhuma importância. Eu estava jantando quando meu irmão, que ainda deveria estar muito doente, surgiu com o livro na mão. Extraordinário livro. Esta Verdade da Vida é fantástica. Curou a minha doença. Já estou bom. Gritou, estampando enorme emoção e alegria no rosto. Já era uma surpresa vê-lo de pé. Tão grave era a sua doença, mas ainda dizia-se curado apenas com a leitura do livro. Fitei-os longamente, esquecendo de comer. Era absurdo o que ele estava dizendo. As doenças são curadas por médico e remédio. Nunca ouvira que um livro pudesse curar uma doença. Não é? Isso é a reflexão que o professor Miyoshi Matsuda faz. Mas, naturalmente, ele ficou bastante curioso. E ele começou a ler também. E lendo esse livro, ele diz assim: havia encontrado aquilo que vinha procurando do fundo da minha alma. Que descoberta esplêndida reconhecer que o homem é o próprio Deus. Os homens são vivificados pela vida de Deus e, no entanto, ignoram esta verdade e sofrem com doenças e infortúnio. Serei, então, o propagador dessa verdade, tão fácil de aprender, transmitindo a maior número de pessoas possível de pessoas. Minha decisão foi se tornando inabalável e então ele tomou a decisão. Os 3 sonhos do professor Miyoshi Matsuda: viajar por todo o território brasileiro, divulgar esta filosofia a maior número de pessoas e construir uma academia de treinamento espiritual. E assim, o professor Miyoshi Matsuda foi ao Japão, estagiou 1 ano, de volta ao Brasil, empenhou-se na construção da academia e, no dia da inauguração, disse as seguintes palavras: ainda há diversos planos em estudo, tais como a realização do seminário em português,
edição dos livros em português e espanhol. Na página 66, o professor Miyoshi Matsuda escreve nas suas palavras da inauguração: a academia está pronta. Mas é o começo. Aqui é Brasil. Nós temos que divulgar essa filosofia para o Brasil inteiro. Mas ele falou isso para os japoneses. Não tinha uma página de livro traduzido em português, mas na mente dele já tinha os livros que deveria ser editado, deveria ser traduzido, seminários sendo realizados em português. Então aquele ideal de um grande pioneiro chamado Miyoshi Matsuda, quando não tinha fenomenicamente nada, mas ele acreditava na filosofia da imagem verdadeira. Se aqui é Brasil, os brasileiros vão compreender essa filosofia. E se compreenderem essa filosofia, com certeza eles vão ser salvos, eles vão se dinamizar, eles vão expandir, aproveitar essa filosofia para a expansão deste país. Recordo algumas passagens da divulgação do Ascendedor. A primeira revista em português. Tinha senhoras que saíam à rua para divulgar esta revista. Uma das senhoras, certa vez, me disse: Mukai, eu não sei falar o português. Você poderia me escrever qualquer coisa para eu poder oferecer essa revista? Não recordo ao correto o que eu escrevi, mas sei que escrevi que essa revista explicava que o homem era filho de Deus, que a venda dessa revista não tinha cunho de lucratividade para a entidade, mas somente para pagar a despesa da edição dessa revista. Fiz um papelzinho assim, ela colou num papel grosso, escreveu essa frase, pediu para o neto datilografar e batia casa por casa. Quando alguém abria a porta, mostrava isso, pedia para ler e oferecia ao Ascendedor. Ela vendia, gente. Sabe por quê? Porque ela falava assim: se dar, ninguém lê, mas se ela comprar, ela lê. E assim conseguia vender 200, 300 revistas mensalmente. Todo dia batia de porta em porta para divulgar esta filosofia. Então, vamos dizer assim, essas pessoas, talvez conheço diversas, mas se ver no Brasil inteiro, quantas pessoas saíram à rua para divulgar essas primeiras revistas que não eram tão bonitas como de hoje, não tinham a linguagem tão perfeita traduzida como de hoje, mas fizeram o princípio da salvação das pessoas para conhecer essa verdade. Muito obrigado pela atenção e assim então termino aqui a minha palestra sobre as pessoas que trabalharam para o pioneirismo na divulgação da Seiichi Honrei no Brasil e no país da América Latina. Muito obrigado a todos. Sentindo no peito a honra de sermos os sucessores dessas grandes almas, vamos ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Abençoe-se constantemente com o poder da palavra. Faça de si mesmo uma estação de refúgio para as almas cansadas. Tudo isso você consegue assistindo o programa Seiichi Honrei, um modo feliz de viver. Ao longe, uma fileira de anjos nos aguarda para um instante sagrado, já de mãos justapostas. Vamos acompanhá-los? Então vamos lá em nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para perdoar. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado,
Obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa. Portanto, eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e ao outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal-entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto, também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.